Olá, boa noite ao pessoal que está chegando, bem-vindos. Nós já vamos iniciar nossa live, só mais um pouquinho. A doutora Adriana já está chegando. Prazer grande estarmos aqui nessa live que vai ajudar muitas mães que estão aí começando o ano letivo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, está perfeito, ótimo. Estamos começando o ano letivo cheio de desafios, os normais e os que vêm agregando, mas a gente está aqui para ajudar e eu acho que isso é importante. Então a gente está agregando. É um prazer primeiro, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com a doutora Adriana, uma profissional fantástica, uma amiga queridíssima e uma parceira de trabalho. Olha, essa aqui com uma visita também. Isso, ela é minha cadelinha de suporte da minha filha neurodivergente. Minha filha gosta dela, ela quando a minha filha está com as crises de ansiedade, ela ajuda nesse processo, então isso é importante também. Ao vivo tem dessas coisas, mas é importante para as mães que estão nos assistindo também que toda a terapia para os nossos filhos neurodivergentes é muito boa. E, inclusive, os animaizinhos de estimação que servem como uma autorregulação, um suporte aí para essas crianças estarem seguindo aí funcionais e super alegres e tranquilas. Sem dúvida. Bom, para a gente começar, queria falar um pouquinho aqui, vou pedir que a Adriana se apresente, vou me apresentar também, porque estou vendo que tem gente aqui, né, que não, talvez não conheça o nosso trabalho, está chegando agora e tal, está conhecendo agora, e depois a gente vai começar falando de alguns transtornos, algumas características. Eu pretendo abordar a parte neuropsicopedagógica, né? E a doutora Adriana vai abordar a parte aí psicológica, psicanalítica e, né, toda essa questão. Eu sou neuropsicopedagoga, minha formação inicial é pedagogia e letras, mas não só por conta da minha carreira ter me encaminhado para os neurodivergentes, né? Mas também por conta de ser mãe atípica e ser uma profissional neurodivergente também, eu senti a necessidade de buscar esse conhecimento e, enfim, estou nessa área, nessa neuropsicopedagogia como uma paixão. Opa, a Adriana caiu, mas ela já deve estar voltando. E também sou fundadora do projeto Neurocuca. O projeto Neurocuca, ele leva para dentro das escolas um núcleo de suporte, um núcleo de serviços especializados em neuropsicopedagogia. Ou seja, ele dá todo o suporte aos alunos neurodivergentes e também aos pais desses alunos e ao corpo docente da escola. Então, é um núcleo especializado que vai ser instalado dentro das escolas, né, que é instalado dentro das escolas, e atende a todas as crianças neurotípicas que têm essa necessidade. A gente também faz os rastreios, a Adriana está voltando. A gente faz também rastreios, caso a escola detecte ou nós detectemos que tenha alguma criança que precise de um laudo, enfim. Chegamos novamente. E aí eu estava falando aqui do projeto Neurocuca um pouquinho. Eu estava vendo. E minha filhota acabou de entrar, olha que maravilha. Fala, Max. Uma honra. Mamãe. Beijão. E aí queria que você se apresentasse um pouquinho, Adri. Eu, mais uma vez, não estou te vendo, mas deixa do jeito que está. O importante é que
que os nossos amigos estejam nos vendo, as pessoas que estão precisando. Então, eu sou psicanalista, sou psicoterapeuta, analista corporal, comportamental, sou terapeuta integrativa e terapeuta naturopata. Então, a gente vai agregando esse conhecimento todo em prol, primeiro, da saúde mental, que é importantíssima, sempre foi, sempre que eu me entendi por pessoa, eu sempre tive esse interesse na mente humana, até para boa convivência. A gente sabe que a gente nunca vai estar perfeito enquanto ser humano, né? Mas a questão da saúde mental, para quando a gente lida com pessoas, sejam elas atípicas ou típicas, eu acho que é importante a gente buscar uma evolução. E eu sempre vi essa questão pessoal e pós-pessoal, que é quando a gente começa a olhar para o outro, né? Então, quando eu percebi que a minha filha era neurodivergente, desde que ela era um bebê, a gente começa a ver que o mundo à nossa volta é muito complexo, né? E a gente tem que buscar esse entendimento. Ela também, eu acho que está aí vendo a live, ela falou que ia acompanhar também com a gente. E os nossos filhos, eles acabam nos desafiando a buscar cada vez mais conhecimento para estar agregando essas pessoas. Né? Se para a gente que tem essa rotina neurodivergente, afinal nós também somos neurodivergentes e os nossos filhos também são neurodivergentes. Então a gente vem mostrar que em meio ao desafio diário existe muitos pontos positivos. Nossos filhos são bem funcionais e nós ajudamos outras pessoas com isso. E o projeto Neurocook, ele veio para trazer esse entendimento de que é necessário que convivamos bem com essa inclusão, com esse entendimento de que somos uma corrente. Precisamos uma estar buscando a aferição no outro para que a gente consiga ter sucesso nessa empreitada. Exatamente. E a gente vê que como a gente lida não só de maneira institucional nas escolas com o projeto, mas também de forma clínica no consultório, a gente fazendo rastreio, né, e tendo contato, esse contato inicial com as famílias de neurodivergentes que estão chegando, né, nesse mundo e estão descobrindo os transtornos dos seus filhos e tudo. Esse primeiro contato é muito importante. E a gente percebe que muitas vezes existe uma falta de conhecimento muito grande que gera um medo, né? Então, é importante a gente falar um pouquinho aqui dos transtornos, porque eu, nesse meu caminho todo, percebi que existe muito um pré-conceito sobre os transtornos, que não é muito real, não é a realidade. A gente costuma associar alguns transtornos a transtornos muito incapacitantes, e nem sempre é isso. Existem neurodivergentes, e aí a gente está falando aqui de mim, da Adriana, das nossas filhas, que são funcionais, né? É óbvio que existem pessoas que têm mais necessidade de suporte, mas existem, elas podem se transformar em pessoas funcionais, né? E tem aquela coisa, né? Aquela máxima que mas você não tem cara de autista, você não tem cara de TDAH, gente, não tem cara. Transtorno não tem cara. Tem cérebro. O que a gente entende é que está escondido. Né? Você não vê meu cérebro funciona de maneira diferente. Né? E a gente sabe que o TEA, por exemplo, é um dos transtornos que ele vai regredindo quando você faz as suas terapias, mas algumas dificuldades elas vão continuar acontecendo. O que às vezes é para nós muito básico de fazer, para uma pessoa típica, né, ela vai ter muita dificuldade.
Então, quando nós desenvolvemos as nossas altas habilidades. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas muito fáceis e corriqueiras no dia a dia que, para nós, assume uma outra visibilidade e uma dificuldade muito grande. Sim, exatamente. E aí, já que a gente está falando nisso, eu acho que seria interessante a gente começar a abrir, né, com o transtorno que tem aberto muitos caminhos. Eu digo assim, não só de visibilidade, mas também em relação a direitos dos neurodivergentes, que é o transtorno do espectro autista, TEA, né? O, o autismo, ele é um dos transtornos mais falados, mais conhecidos, e ele tem puxado, né, essa corrente aí de aprovação de leis, de direitos e, enfim, benefícios para os neurodivergentes de uma forma muito legal, né? E o transtorno do espectro autista, ele é um problema, ele é um transtorno que ele ataca a organização de pensamentos, os sentimentos, as emoções, ele, ele causa um problema no desenvolvimento neurológico. E alguns sinais são importantes. É importante a gente saber que existem alguns sinais que são um alerta, né? Por exemplo, quando a gente fala de TEA, muitas vezes a gente, como a maioria deve saber, a gente tem 3 níveis de suporte. Isso não quer dizer que seja o autista, ele tenha um autismo leve ou um autismo moderado ou um autismo grave. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? É muito importante a gente saber disso, porque às vezes a gente escuta as pessoas falando, mas é leve, né? Não, nenhum transtorno é leve. Na verdade, o nível é para determinar o quanto de suporte de uma equipe multidisciplinar aquela pessoa, aquele indivíduo vai necessitar. Então, o autismo é o autismo. Não existe um pouquinho autismo ou muito autista. Não tem isso. O que tem são as pessoas que são um pouco mais funcionais e outras nem tanto, e que vão precisar de um suporte maior, de uma terapia ocupacional, de um psicólogo, de uma neuropsicopedagoga, de algumas terapias, um conjunto de terapias que vão auxiliar aquele cérebro a se tornar mais funcional. Correto, doutora? Exatamente. O TEA, ele é um espectro, né? Ou seja, cada indivíduo que desenvolve o TEA, ele vai ter as suas particularidades. Isso é importante que a gente fale, porque a gente não pode usar de comparativo, falando no TEA, de dizer assim, mas o meu vizinho, que o filho dele tem TEA, é diferente do filho do fulano, né? A minha filha desenvolve diferente do filho do Bertrano, que também tem autismo. A gente tem que desmistificar que existe uma regra para o autismo. E por isso que esse transtorno se diz espectro, porque ele existe em multiformas de se apresentar. Então a gente tem que entender que para uns, mas ela conversa tão bem para ser autista. Pois é, mas aí ela tem dificuldades com algum transtorno de aprendizagem que vem como comorbidade do TEA. Exatamente. O TEA, a gente tem que entender que o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno que a gente vive o tempo todo se autorregulando. A gente tem que trazer para dentro da sala de aula o entendimento para corpo docente, direção, coordenação, que às vezes quando um aluno neurodivergente ele se senta de uma maneira diferente, não é porque ele está te afrontando na sala e tem professor que pergunta, você pensa que está em casa? Naquele momento ele está buscando a regulação como se ele estivesse em casa. Porque ele está ali cheio de estímulos, né? O autista, ele tem uma enxurrada de estímulos sensoriais. É cheiro, observações de luz, de cor,
incômodos na pele, toque, calor, temperatura, tudo isso mexe com o autista, desregulando ele. Então a gente tem que entender nesse contexto que existem coisas que às vezes os autistas eles vão fazer que não é uma afronta, e sim uma autorregulação. E é isso que a gente vem com o projeto Neurocuca, trazer esse entendimento para as escolas, para as pessoas que ainda não conseguem entender. E melhor do que tudo é um neurodivergente falando sobre neurodivergência. Né? E a gente, quando fala em outros transtornos coligados, que é o TDAH, que é um que está aí no topo das paradas, né? Que as pessoas costumam falar, mas agora é moda, tá, todo mundo é autista. Não, já havia. Em 1940, as pessoas que se apresentavam com comportamento inadequado para o que é a sociedade de cada época, né? Porque ela cria suas regras de convivência baseada em valores. E a gente aqui não está falando em valores nem ética, a gente está falando sobre neurologia, sobre neurodesenvolvimento, sobre neuroplasticidade do nosso cérebro. Isso tudo, para algumas pessoas em 1940, era muito. 1950, 60, 70, 80, a gente ainda vê pessoas que eram internadas em manicômios. Sim. Porque apresentavam a esquizofrenia, a epilepsia. Era uma série de conjecturas para trazer mais sofrimento e não uma socialização. A gente precisa trazer a consciência de que as pessoas precisam da socialização, né? A pessoa que tem o transtorno, desenvolve o transtorno, o TDAH é um transtorno que muitas vezes ele aparece como comorbidade do TEA. O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, são transtornos altamente coligados ao TEA por serem transtornos, por você procurar o masking, que é esse mascaramento do que você tem, e você tenta se aproximar ao máximo possível das pessoas que agem de alguma forma que você subentende que é o normal, né? O normal que a gente costuma achar. E esse masking vai fazendo mal, né? Esse mascaramento do que eu sinto vai fazendo mal e vai me gerando outros transtornos de comorbidade. Que aí, todo transtornado, a maioria deles desenvolve ansiedade generalizada porque quer se incluir, quer se tornar parte de um meio, parte de um círculo de amizades, ele quer interagir, né? Mas às vezes deixa eu fazer um parênteses para pegar o gancho do que você está falando, que muitas vezes eu acho importante a gente parar para entender, e isso eu falo por experiência própria, tá? Porque eu descobri os meus transtornos tardiamente e uma muitas maioria, vezes, né? Exato, e muitas vezes a gente acha que faz parte da personalidade. A pessoa mas é teimosa, é muito teimosa, é muito birrenta, mas é mal-humorado. Gente, às vezes isso é o transtorno gritando. E eu falo isso por experiência própria. Eu vivi a minha vida inteira uma dualidade entre ser uma pessoa zen, tá? Aquela pessoa, incenso, meditação, zen, tranquila, calma, centrada, e por dentro, como eu costumo brincar, tem cinco transtornos naturais, um tsunami, um vendaval, tudo ativo dentro de mim. Tem 5 vulcões ativos dentro de mim, erupção, e eu fico... Então, assim, às vezes a gente só acha que aquela pessoa é teimosa, que aquela pessoa... Ai, que fresca, né? A roupa incomoda, a luz incomoda, o som incomoda mesmo. Realmente incomoda mesmo. Incomoda. E você imagina as pessoas que não são neurodivergentes, que estão aqui assistindo a gente, imagina agora, para onde vocês estão assistindo a nossa live, e presta atenção no ambiente à sua volta.
vocês provavelmente têm o som da nossa voz, tem a imagem do celular, ou se estiver assistindo na televisão, enfim, tem a imagem que vocês estão recebendo da live, vocês têm a luz do ambiente, provavelmente tem um som da rua, carro passando, tem a textura da roupa, tem as cores em volta. Olha quantos elementos, de repente tem, eu estou ouvindo aí o petzinho, né? Latindo, de repente tem o barulho de um cachorrinho latindo, tem um gatinho passando, tem um passarinho piando, tem um vizinho em cima que está andando um pouquinho mais pesado e está batendo no teto. Enfim, tem a textura do sofá, olha quanta coisa. Tudo isso, para um autista, para um neurodivergente, pode se tornar um problema, porque todos esses estímulos no cérebro autista são percebidos numa proporção infinitamente maior do que aqueles que não são autistas. Para quem não é autista, isso é natural. Você nem percebe. Você só vai recebendo esses estímulos, mas você não percebe. O autista percebe cada um desses estímulos tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu falo que eu flutuava entre ser zen e ser 5 desastres naturais ao mesmo tempo ativos na minha cabeça, é isso, porque são muitos estímulos. E aí, como é que você desregula? Depende. Assim como cada ser humano é único, cada autista é único. E aí você desregula, às vezes, num acesso de raiva, você desregula, às vezes, falando excessivamente ou se fechando excessivamente. Às vezes você desregula precisando caminhar no ambiente ou com um movimento repetitivo, que você está ali concentrando, o seu cérebro está quando você faz alguma coisa para regular, ou seja, vamos supor que eu fique mexendo as mãos. O meu cérebro está tentando focar só nesse movimento e esquecer os outros estímulos para que ele se regule. Então, o que a doutora Adriana falou sobre o caminhar, o sentar de uma maneira diferente de um aluno na sala de aula, é justamente isso. Uns desenham para conseguir prestar atenção no que a professora está falando, o outro sacode a perna, o outro joga a perna para cima, o outro balança a cadeira, o outro anda na sala, às vezes precisa sair, dar uma voltinha para vir novamente. Então, assim, cada pessoa é uma, cada autista, e cada autista tem uma característica diferente, se regula de uma maneira diferente, mostra interesses por coisas diferentes. E isso é muito importante que a gente perceba e entenda, porque, principalmente, como a gente está falando aqui de idade escolar, e aí eu vou entrar na parte pedagógica mesmo, o corpo docente, os professores, os orientadores pedagógicos, os coordenadores precisam entender e diferenciar o que é uma criança que não tem disciplina dentro de sala de aula, de uma criança neurodivergente que precisa fazer aquilo para se regular. E, às vezes, ela, andando dentro da sala de aula, ela presta muito mais atenção do que estando sentada. Então, eu já ouvi muito assim, Tati, mas, poxa, como é que eu vou fazer? Meu aluno autista fica caminhando, daqui a pouco está todo mundo levantando da carteira e andando dentro da sala de aula, minha sala vai virar um caos. Gente, somos educadores. Isso é importante, somos educadores. Então, o nosso papel é educar a nossa turma para que ela entenda que existem crianças neurodivergentes dentro da sala de aula e que elas precisam de um tratamento específico. Não é para todo mundo sair correndo dentro da sala e fazendo bagunça. É porque aquela criança com aquele transtorno, ela necessita daquele cuidado, daquele movimento, enquanto que outras não. Então, assim, é o nosso papel como educador cuidar para que a inclusão comece dentro da nossa sala de aula,
dentro da escola, dentro de casa, como pais também, porque somos educadores. Então, é preciso que a gente dê à criança é, essa visão de que somos diferentes e precisamos de tratamentos diferentes. Aí a gente está falando aqui de Exatamente. equidade, né? Exatamente. E, principalmente, a gente tem que trazer um assunto muito delicado que quando a gente fala para um pai, né, que o pai ou a mãe, né, eles recebem o encaminhamento da escola, que geralmente isso acontece na escola, por quê? Porque é onde a criança está a maior parte do tempo ali interagindo, conversando, ela não está na presença dos pais, o que deixa, às vezes, a criança muito mais relaxada, né? E aí os professores conseguem ter um foco de que ela não se concentra muito bem, de que ela não interage muito bem, de que ela só procura alunos muito próximos daquilo que ela se comporta. E aí chega na sua casa pela agenda do seu filho um encaminhamento para ele buscar ajuda neurológica, né? Olha, eu acho bom que o seu filho faça uma avaliação neuropsicológica. E aí a primeira coisa que esse pai ou essa mãe pensa é: meu filho é doente. Aonde eu errei? Aonde eu errei? Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer o entendimento é que não foi você que errou, a culpa não é sua, quanto pai, quanto mãe, até porque seu filho não é doente. O autismo não é uma doença, o autismo é uma neurodivergência. Parte neurológica dos seus neurônios, né? Divergência, diferente. O cérebro funciona de maneira diferenciada, mas seu filho não é doente. Então, o primeiro passo é a derrubada do preconceito que engloba essas questões. O cérebro é um órgão como qualquer outro. E aí a gente vai entrar que algumas pessoas sabem que eu estou me graduando em biologia, e a biologia vai nos explicar que o órgão, que é o cérebro, ele é um conjunto com todos os órgãos. Ele não torna melhor e nem pior a nossa vivência. Ele é um órgão que tem que ser tratado. Quer dizer que quando a gente sente uma dor no estômago, a gente toma um remédio para melhorar. Ou a gente faz uma dieta alimentar porque não precisa tomar remédio. Mas olha, toma um chá, ainda mais eu que trabalho com naturopatia, né? Toma um chá, toma uma tintura. Por alguns dias, ela é cicatrizante, vai melhorar, né? A gente busca. Mas quando chega no cérebro, a gente empaca. Não, a gente não quer ouvir que o filho precisa, às vezes, tomar uma medicação por algum tempo ou por algum tempo maior para uma regulação mais assertiva. A gente não consegue entender que o cérebro inflama e aí muitas vezes é necessário que a gente tenha um cuidado um pouco maior. Então, isso tudo a gente tem que começar a trazer para as pessoas, e é por isso que a gente entende que essas reuniões, essas palestras, essa busca por espalhar esse conhecimento é o principal para que as pessoas tenham a derrubada dos seus preconceitos. Alguma coisa que vem antes, conceito, algo que eu conheço. Se eu pré-julgo, é porque eu não conheço o que está sendo falado ali. Então, a gente tem que entender que o cérebro é um órgão biológico, orgânico, ele funciona dentro de um ecossistema, que somos nós, e que se nós deixarmos, entendermos que os nossos comportamentos são diretamente ligados a sentimentos e emoções, e aí a gente já está entrando na neurociência, a gente vai entender isso muito mais fácil. O seu filho não é comportamental porque ele quer ser inconveniente, muitas vezes quer ser agressivo, muitas vezes quer ser malcriado.
Ah, mas eu eduquei igualzinho eu eduquei o outro. Não está na questão da educação, está na questão do funcionamento neurológico que esse cérebro não compila. Então, Exatamente. E aí você está me lembrando alguns outros transtornos que muitas vezes eles podem vir sozinhos, mas eu acho que na grande maioria das vezes eles vêm junto com o autismo, que é, por exemplo, a dislexia, a disgrafia, a desortografia, a a descalculia, praxia da apraxia fala, da fala, são transtornos que eles vêm como comorbidades, né, do autismo e que causam essa dificuldade. Às vezes a pessoa confunde, peraí, mas o meu filho tem dislexia ou disgrafia, ele é burro, ele não aprende. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não é uma questão de inteligência, é uma questão de processamento. É um pouquinho isso aí. diferente. A criança quer dizer, o indivíduo, na verdade, aí a gente, quando fala de transtorno, a gente tem que falar de indivíduo, né? Embora a nossa live esteja falando sobre criança, mas o indivíduo, às vezes, ele olha uma palavra, ele vê um texto na frente dele, e é como se as palavras se embaralhassem. As letras saem, é como se elas estivessem fora do lugar. Alguém pegou aqui um caça-palavra e colocou na frente dele, só que ali tem um texto, e ele vê com tudo embaralhado. Então, ele tem uma dificuldade de escrita, ele troca palavras, ele troca letras, ele troca fonemas, mas isso não tem a ver com aprendizado. A criança, ela aprende, ela tem inteligência, ela tem capacidade neurológica de aprender, mas quando ela vai, por exemplo, reproduzir, quando ela pega o seu pensamento e tenta colocar no papel, muitas vezes ela não consegue, por conta de um transtorno, como a disgrafia, por exemplo, que vai causar essa dificuldade. Ela pode não conseguir. Vocês querem ver uma coisa? A descalculia, ela é um transtorno que às vezes a gente liga muito a descalculia à descalculia, tem a ver com cálculo. Não só tem a ver com cálculo, tem a ver com números. Não necessariamente somente ao cálculo. Às vezes, uma pessoa que tem descalculia, ela tem dificuldade de ver as horas. Ela olha para o relógio, ela vê os números, ela sabe, alguém ensinou para ela o ponteiro maior é dos minutos, o ponteiro menor é da hora. E ela olha e não consegue processar aquela informação. Então, é preciso que a gente mergulhe nesses processos, né? nesse conhecimento acerca dos transtornos, porque, como a doutora Adriana bem falou, eles não estão chegando agora na vida da gente. Isso sempre existiu. O que mudou não é que agora todo mundo é autista, né? Como eu já ouvi assim, algumas pessoas falando, mas todo mundo é um pouquinho autista, não é? Não, tem gente que é, tem gente que não. Agora, o que acontece é o nosso olhar estar se aprimorando, se aperfeiçoando para os transtornos. Nós estamos ganhando conhecimento. Há séculos atrás, as crianças que nasciam, por exemplo, com qualquer deficiência visível, pasmem, eram mortas. Elas eram mortas, porque entendia-se, olha, aquele ser humaninho ali nasceu com defeito, está quebrado. Disfuncional, não vai servir para. Não vai servir, exatamente. Porque se tinha uma ideia cultural de sobrevivência, essa criança vai conseguir sobreviver? Ele vai ser um adulto funcional? Ele vai conseguir ter autonomia de refeição, de beber água, das suas necessidades fisiológicas, né? Aí, não sabemos, mas vamos errar para mais? E aí a gente descarta esse indivíduo. Então, muitas culturas
seguiam esse parâmetro, né? Observavam. Vamos ver, até a X idade, como que ele vai estar envolvido dentro da sociedade que a gente desenvolveu aqui, né? Isso acontece muito em tribos indígenas, né? Quando a gente vai estudar um pouco de antropologia, a gente vai ver que algumas tribos não permitem uma criança com uma deficiência sobreviver. Não, olha, joga ali no mato, deixa que a natureza se encarregue. Então, a gente hoje está começando a entender uma série de coisas. Dentro da biologia, a gente tem percebido que ideias que a gente tinha lá atrás, hoje a gente percebe que o funcionamento cerebral não é bem como a gente imaginava algum tempo atrás. Ele é mais complexo, mas ele tem maiores recursos também. Então, a gente tem que entender que a primeira coisa, às vezes, quando a gente passa por uma dificuldade, seja ela financeira, uma dificuldade de entendimento sobre os transtornos, a primeira coisa que a gente faz é cortar a terapia. Ah, mas é um dinheiro. Gente, entenda uma coisa, terapia, você não vai melhorar do dia para a noite. Isso é uma construção, é um processo que depende de permanência e constância. Né? A disciplina é muito importante no processo terapêutico. E muito é importante a gente falar também, Adriana, que é um trabalho de formiguinha. Né? Com certeza. Não adianta você achar, entrei para terapia, em um mês eu resolvo meus problemas. Ninguém resolve. Não resolve, e o que é principal, a gente corta logo a terapia quando a gente devia priorizar a saúde mental. Gente, o nosso cérebro ele é muito mais funcional e importante dentro do nosso ecossistema, que é todos os nossos sistemas trabalhando juntos. O nosso cérebro, vamos dar um exemplo aqui bem cruel, bem assim, traumático, né? Um paciente nosso, eu falo isso, meu pai ficou 9 meses em coma, mas a gente olhava e aí, olha, ainda tem atividade cerebral. Então, enquanto ainda tiver atividade cerebral, não pode se fazer nada. Tá vivo, né? Por quê? Pessoas ficam em coma há tanto tempo e por que acordam de uma hora para outra como se nada tivesse acontecido, gente? Sim. Então, nosso cérebro é uma máquina, uma caixa preta, que detém tudo ali dentro dele e que de uma hora para outra ele tem um funcionamento diferente, vai criar uma questão ali. Então, por exemplo, muitas vezes o nosso cérebro estando saudável, ele vai produzir em nós recursos, ideias, os pensamentos, eles nos trazem saúde, né? Quando a gente fala em cérebro, a gente entende que quando eu penso com as ideias mais claras, quando eu tenho ideia do que eu sinto e do que ele enquanto transtorno ou síndrome, ele me aponta, a gente tem que entender o seguinte, a terapia dialética, ela foi criada por Borderline, né? Ela é uma terapia que o pilar dela, ele se baseia na aceitação da sua condição, né? Eu sei que eu tenho essa condição. Isso é diferente de tudo a gente jogar a culpa no transtorno. A gente tem a predisposição a certos comportamentos, mas a terapia entra nessa hora que é para te mostrar, olha, ela é uma condição, então aceita que dói menos. E com base nessa aceitação é que você vai buscar o conhecimento, o conhecer para mudar. Então, quanto mais você nega,
mas É você pior. sofre porque você Você não conhece a sofre e sua faz os condição. outros sofrerem também. Você não conhece a sua condição, então você não aprende a lidar com ela da melhor maneira possível. E assim, quando você aceita, quando você descobre e aceita os seus transtornos, é como se descortinasse, né? Você abre uma Sim, cortina, abre o véu e você olha assim. Vou dar um exemplo aqui de quem usa óculos, né? Você tá sem óculos, você enxerga tudo é embaçado, tu não verdade. enxerga direito, né? Fica. Quando você bota o óculos, Aí você quando fala você assim, põe os óculos, você fala assim, caramba, caramba, tô vendo tudo. olha o mundo Tá à minha maravilhoso. volta. É É, isso. E aí é. tudo passa a fazer mais sentido. Você começa a pensar na tua vida antes de descobrir os teus E transtornos. não, Você e fala, não, e não obstante, a gente tem o tempo todo isso em consultório, né? Quando as pessoas pegam seus diagnósticos e agora tudo faz sentido. Eu sei por que que eu tive esse comportamento com esse evento e, meu Deus, como eu podia ter diminuído tanto sofrimento. pois E aí é nessas horas que a gente vê que realmente é o ponto de partida, é buscar, é, saber o que você tem, né? sim, Saber qual é a sua condição dentro dessa gama de estímulos e entendimentos. Você é um ser social, é um ser que está dentro está inserido numa sociedade que precisa interagir. Ah, mas o autista não interage bem, ele não olha, não foca muito. Sim, algumas dificuldades sempre vão haver, mas quando a gente fala em terapêutica, isso é muito diminuído. A gente uhum. consegue ver que se tornam pessoas funcionais, se tornam adultos funcionais, e é possível, muito Sim, e possível. assim, é importante que a gente perceba, que a gente entenda que cada um tem um jeito, por exemplo, de se comunicar. Muitas vezes não existem as pessoas que se comunicam em língua portuguesa, outros em língua inglesa, em alemão, em russo, em italiano. Então, assim, em Libras, né? E tem pessoas que às vezes se comunicam por imagens, por, enfim, então o que é importante é a gente quebrar essa cultura do certo e do errado. Ah, mas espera aí, ele não fala, então tá errado. Ele tem que falar. Às vezes, um autista ele vai conseguir se comunicar e se expressar através de outras formas que não sejam a fala, se ele for um neurodivergente que não tem o domínio da linguagem, da fala, e ele vai se comunicar tão bem quanto qualquer outra pessoa. É Com só uma certeza. forma diferente de ser. É uma forma Exatamente. diferente de fazer o mesmo, né? Ele vai buscar sobrevivência, né? Vai buscar interagir com aquilo que ele acha que consegue. A Sim, minha filha, a gente notava até 1 ano e 8 meses, a minha filha não falou nada. Nada, nada, nada. E ela apontava sempre que ela queria as coisas. Hum, né? E aí eu falava, gente, ela não está falando, mas ela está se comunicando. E enquanto a gente consegue essa linha de entendimento, a gente tem que tornar isso para a criança o mais leve possível. E por que sim, a gente hoje fala em criança? Porque a gente tem que cuidar agora, né? Para que ele se torne um adolescente, um adulto confiante das suas habilidades, das suas dificuldades e procurar recursos para que ele consiga conduzir isso da melhor forma possível exato. e não de uma maneira traumática, né? Hoje a gente consegue grandes avanços quando a gente procura interagir junto com os nossos filhos, com os nossos alunos, com os nossos professores. Sim. Então é importante que hoje ligou um alerta, né? Estamos iniciando o ano letivo
As crianças hoje elas têm um outro entendimento. A pandemia fez com que muita gente experimentasse um comportamento diferente. Essas crianças aprenderam a estudar de maneira diferente. Então, agora que todo mundo saiu de uma fase nebulosa, reconstruir esse entendimento e esse, acima de tudo, entrosamento pessoal. E eu acho que tem tudo para dar certo. É só a gente ter a nossa mente atuante, Sem, limpa. sem dúvida. A gente está se encaminhando aqui para o finalzinho da nossa live, que, nossa, passou tão rápido, né? Passou. E é bom a gente deixar esse canal aberto para que a gente possa, dúvidas, você que precisa estar aí buscando ajuda para o seu filho, precisa fazer uma avaliação neuropsicológica, a gente está à disposição. Precisa de atendimento terapêutico, a gente está aí à disposição também para estar tirando suas dúvidas. Às vezes a pessoa está ouvindo a gente aqui, apesar de a gente estar falando, né, focando mais na infância, às vezes a pessoa está ouvindo a gente falar que desortografia, descalculia. Eu tô me assimilando, Você se identifica, né? Fala assim, poxa, mas peraí, tá falando de mim? E, né, nem passa na cabeça que talvez essa pessoa tenha um transtorno. Então, ou você às vezes está ouvindo a gente falar aqui, está pensando em alguém, fala, peraí, mas está parecendo aquela pessoa, né? Eu conheço a pessoa assim. É isso que é importante. A gente poder identificar, a gente conhecer os transtornos não só para nós, não só para os nossos filhos, mas para todo o grupo social. Nossos amigos, amigos de trabalho, enfim, para ajudar essas pessoas também a buscar uma terapia, a buscar um rastreio para descobrir quais são os seus transtornos e aí transformar essas questões de terapia como que geram culpa, que geram tristeza, que geram tantas coisas, e elas possam entender, peraí, não, eu não fiz aquilo porque eu sou uma pessoa má, eu fiz aquilo porque eu tenho TOD. Exatamente. Né? Exatamente. É saber, a gente ouve muito, às vezes, de pais que falam assim, meu filho é preguiçoso, não quer nada, não quer fazer nada, ele chega, quer dormir. Eu não sei que tanto sono cabe dentro desse adolescente, dentro dessa criança. Gente, o sensorial, como a gente falou aqui, ele cansa também. Né? A gente está cheio de estímulos e eu olho em volta, é som, é cheiro, é luz, é brilho, é cor, e chega no final do dia, ou quando essa criança chega do colégio, em que ela foi exposta a muito estímulo, ela quer descansar, porque ela se... Gente, o cansaço sensorial, ele se assemelha a uma ressaca, aonde a gente está exaurido de força mental, física e sensorial. Então, quando a gente está cansado, a gente faz o quê? A gente quer descansar, a gente quer dormir. Então, aí você vê que quando a pessoa acorda, ela já acordou com outro ânimo. Então, se o seu filho dorme muito, se o seu filho tem dificuldades em fazer mais de uma coisa e focar naquilo que está fazendo, se o seu filho tem dificuldade quando você faz uma brincadeira de duplo sentido e ele fica te olhando como quem diz assim, o que você quis dizer com isso? Ele não vai entender, né, imediatamente. Se ele tem dificuldades com palavras que você lança e ele não consegue fazer associação, então isso tudo a gente tem que buscar ajuda.
Porque a partir do momento que o seu filho não consegue ser compreendido, o sofrimento inicia. Então, Exato. o ano letivo está começando, o projeto Neurocuca está aí sendo divulgado e a gente já tem ficado meio enrolada com algumas instituições que estão querendo já fechar esses horários. Já está ficando complicado, mas a gente vai estruturando isso aí. Mas você, pai, você, mãe, busca ajuda para o seu filho. Não vem com pré-julgamento. Não julga que, mas eu, na minha época, na sua época, você já teve a sua época. Deixa o seu filho é outra geração, o seu filho é outro entendimento. E, apesar de tudo, é seu filho. Precisa da sua ajuda, precisa da sua cooperação. Apoio, né? E nós estamos aqui, mostrando que é possível termos nossas filhas neurodivergentes que conversam. A gente tem um raio de ação em que a gente tem a liberdade de conversar, de entender, de buscar entendimento e trazer mais conforto e suporte para todos que precisam, né? A gente está buscando a interação de uma maneira pessoal. Eu acho que é isso. É proliferar, né, o conhecimento, poder auxiliar as pessoas a entenderem melhor os transtornos. A ideia é essa, é proliferar o conhecimento, o máximo que a gente puder, para que todo mundo tenha a oportunidade de ter uma vida mais funcional. A ideia, eu acho que é principalmente essa, né? E eu queria fazer aqui um comentário de se ficou alguma dúvida, às vezes a pessoa fica meio, né, não quero comentar aqui no chat, não vou perguntar, manda uma mensagem para a gente, se tiver alguma pergunta, quiser esclarecer alguma dúvida, se identificou com alguma situação, tá com alguma questão, manda para a gente, né, em off, manda uma mensagem. Nas nossas redes sociais tem o nosso WhatsApp, tem aqui o Instagram Isso também, aí. vocês podem mandar as mensagens. Nossa equipe está o tempo todo em suporte àqueles que estão entrando em contato. Exatamente. E a gente pretende fazer essas lives com frequência, não só dúvidas, mas mandem sugestões. Você pode falar sobre tal tema? A gente busca esse tema e traz aqui, agenda uma live. A gente pretende fazer essas lives toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Vão ser divulgados nos nossos canais para trazer mais conhecimento, cada vez mais conhecimento. A gente pretende também divulgar alguns cursos para que não só pessoas, né, pais, mães, enfim, mas educadores também possam aprimorar os seus conhecimentos. E, enfim, é isso. Eu quero agradecer muito, 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 muito por essa hora de bate-papo com a Adriana. Foi Também agradeço muito a oportunidade, porque é uma dádiva e um sacerdócio, né? A gente cuidar de vidas é muito bom e traz um ânimo redobrado. E é muito bom a gente contar com pessoas como você, doutora Tatiana, que vem trazer essa bagagem aí para estar ajudando a gente cada vez melhor. Queria agradecer também a Claudinha do Social, o perfil dela, @Claudinha do Social, tem dado um apoio para a gente muito grande, tem trabalhado aí com assistência social, com diversas pessoas neurodivergentes que precisam de ajuda também. Então a gente está aí agradecendo aos perfis parceiros que têm nos ajudado em off aí nessa luta para buscar esses direitos, esses benefícios e uma dignidade como pessoa. Te agradeço aí a oportunidade e vamos juntos nessa luta. Exatamente. Eu quero agradecer a todo mundo que participou aí da live.
Obrigada pela participação de vocês. É uma honra enorme poder trazer esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Obrigada pelos parabéns aí. E aguardem, a gente, quarta-feira que vem, está de volta. Vamos ter aqui eu e a doutora Adriana conversando muito sobre diversos assuntos. Vamos trazer também alguns convidados em breve. Fiquem ligados aí na nossa rede social. E, enfim, uma boa noite a todos. Boa noite, doutora Adriana. Muito obrigada. Boa noite, querida. Um abraço. Outro. Obrigada, gente. Tchau, tchau a todos. Beijo.